Bom dia, mulheres do reino, sejam bem-vindas. Mais um dia do nosso propósito de 20 dias despertando a mulher do reino. Vamos estar trazendo mensagens um pouquinho assim mais profundas para realmente a gente despertar. E hoje é o nosso 6º dia e eu creio que Deus tem uma palavra hoje assim profética para nós. Nós vamos orar e abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor deseja falar com nós. Amém? Pai, a Te rendemos graça porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela manhã, pelas misericórdias que se renovaram e porque elas nos alcançaram. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela sua mão poderosa que tem nos sustentado, Pai. Continue com a gente, permaneça com a gente. Nós consagramos esse dia, nós consagramos esse momento a Ti, Pai. Abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais. Fale com a gente. E cada uma mulher aqui esteja com o coração sedentos para querer saber mais da tua palavra. Então, fale conosco, Pai. Em nome de Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E eu estava procurando um nome para o tema, porque geralmente eu coloco os trabalhadores da última hora. Só que aí eu pensando e resolvi colocar Você tem um chamado. Então, o tema de hoje é Você tem um chamado. E eu não sei se vocês sabem, mas eu acredito que nós estamos vivendo esse tempo. Vivendo um tempo de que o Senhor está nos chamando. É como se fosse as últimas horas mesmo. A gente está vivendo um tempo em que Deus ele está recrutando homens e mulheres para se levantarem, cumprirem o propósito para qual foram chamados. Então, nessa manhã eu quero dizer para você que você tem um chamado. E talvez você pense assim, eu cheguei agora, eu não tenho preparo, eu não tenho capacidade, eu já errei muito, eu não sou digna, porque é exatamente para essas pessoas assim que é essa palavra. Exatamente. Então, quem são as pessoas, Dayana, que têm um chamado? Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que estão se levantando agora. Que estão despertando agora. São os improváveis, são os anônimos, são aqueles que ninguém imaginava, ninguém. Quando eu falo de anônimos, é porque hoje a gente vê tantas pessoas falando de Jesus, pessoas anônimas, não são pessoas que estão no púlpito, não são assim, são pessoas que ninguém conhecia. São essas pessoas. São os trabalhadores da última hora. São aqueles que ninguém imaginava. Aqueles que talvez passassem anos sem despertar. Muitas vezes longe de Deus, pessoas que estão longe de Deus, mas que ficavam ignorando o chamado de Deus. Só que agora decidiram responder. São aqueles que estão despertando nesse tempo. Qual foi a passagem que eu trouxe para explicar isso para vocês? Está em Mateus 20. Mateus 20. Parábola dos trabalhadores da vinha. Parábola da vinha, que é a parábola dos trabalhadores. O que Jesus ele contou nessa parábola? Olha o que ele diz. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu
de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Aqui ele fala, aqui ele está comparando o reino de Deus é semelhante a um homem dono de terras que saiu de madrugada para contratar trabalhadores. Quer dizer, o dono dessa terra, ele sai para contratar trabalhadores para vir. E tendo combinado com trabalhadores o pagamento de 1 denário. Naquela época, se pagava com denário. 1 denário por dia. Mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros, quer dizer, outras pessoas ali, desocupadas. Isso 9 horas da manhã. Eles foram 9 horas da manhã. E lhe disse, vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhe pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. 9 horas, meio-dia e 3 horas da tarde. Ele encontrava umas pessoas, esse dono da vinha, e dizia para eles irem para onde? Para a vinha, trabalhar, que ele ia pagar. E saindo por volta de 5 horas da tarde, quer dizer, agora 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados. E lhes perguntou, por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então, ele lhe disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Isso 5 horas da tarde. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também esses receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono da terra. Os primeiros que foram contratados, eles começaram a murmurar, quer dizer, aqueles que, sabe, foram logo trabalhar, receberam o seu chamado, receberam 1 denário, igual os últimos, aqueles que chegaram só 5 horas da tarde, aqueles que trabalharam só no final da tarde, também receberam 1 denário. Só que os que foram primeiro, eles ficaram aborrecidos, porque, mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono da terra, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga, o calor, o dia todo. Então o dono disse a eles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? O dono da vinha disse assim, ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Aí, no último versículo desse capítulo, dessa parábola, no versículo 16, diz assim, assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Olha, ele comparou essa parábola com o quê? Com o reino de Deus. E a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é sobre que o reino de Deus, nós precisamos conhecer como funciona. É tudo ao contrário daquilo que nós achamos. Aqui ele diz assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Se fosse aqui, no nosso mundo atual, a gente acha que quem chega primeiro está ganhando. Como é que funciona no reino de Deus?
Se te baterem do lado, dá o outro lado. Não é assim que funciona? Totalmente ao contrário. E o que eu vejo nessa parábola é que estamos vivendo exatamente esse tempo. Deus, ele está chamando pessoas agora. Pessoas que nunca imaginaram ser usadas. Pessoas que se sentem incapazes, pessoas que se sentem pequenas, pessoas que se sentem improváveis. Mas Deus, ele não está olhando para o currículo da pessoa. Deus, ele não está olhando para a posição da pessoa. Ele não olha para a visibilidade da pessoa, o quanto aquela pessoa tem visibilidade. Para onde é que Deus olha? Ele olha para o coração. Deus olha para o nosso coração. Quando chegou o momento do pagamento, na hora que foi pagar, o que aconteceu? O dono começou pagando aqueles que chegaram por último, e ele pagou exatamente tudo igual. A mesma moeda, ele deu para todo mundo. Gente, o dono da vinha aqui é Jesus, viu? É como se Jesus estivesse chamando as pessoas para trabalharem no reino. E quando ele chega a pagar, ele paga igual. Todos receberam exatamente a mesma moeda. Os que estavam desde cedo e os últimos. E os que estavam desde cedo ficaram indignados. Sabe aqueles que já estão trabalhando há um tempão na obra? Aí eles começaram. Por quê? Porque a lógica humana nunca faria isso. Na lógica humana, aquilo não fazia sentido. Mas no reino de Deus, não funciona pela mesma lógica. A justiça do reino é diferente. A justiça do homem diz: quem trabalhou mais, merece mais. Mas a justiça de Deus não é baseada assim. Ela é baseada na graça. É pela graça. Quando a gente lê, buscai primeiramente o reino e a sua justiça, muitas pessoas, elas só leem o quê? Primeira parte. Buscai primeiro o reino de Deus. Só que existe uma continuação. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O problema é que muitas vezes queremos entender o reino sem compreender a justiça do reino. E a justiça do reino não é igual a nossa. A justiça do reino manda nós amarmos os nossos inimigos. Diz, ama os seus inimigos. A justiça do reino fala o quê? Perdoa 70 vezes 7. A justiça do reino manda a gente servir e não ser servido. Maior é o que serve. A justiça do reino manda a gente celebrar quando alguém retorna a casa. Que é o exemplo do filho pródigo. Aquele filho que pega a sua herança, pega com seu pai, vai para o mundo, gasta tudo, ele erra, ele cai, mas se arrepende. E quando ele volta, o pai o recebe como? De braços abertos. Ele faz até festa. Ele prepara um banquete. Só que a gente sabe que o irmão mais velho fica indignado por causa disso. Por que será que o irmão ficou chateado? Porque ainda ele estava olhando pela ótica da justiça humana.
Mas o pai já estava o quê? Revelando a justiça do reino. Para onde Deus olha? Deus, ele vê o quê? O coração. O coração. Os trabalhadores da vinha, eles estavam reclamando. Aqueles que iniciaram, que estavam lá trabalhando desde o início, desde de manhã, desde a madrugada. Mas o dono respondeu: eu não fui injusto com você. Não foi esse o nosso combinado? Eu combinei isso com você. Ou vocês estão com inveja porque eu sou bom? E é uma palavra forte. Então, nós temos que hoje sair daqui e dessa manhã entendendo uma coisa. Deus, ele vê o coração. O coração daqueles trabalhadores não estava na vinha. Não estava no propósito. Estava na recompensa. Por isso que o Senhor falou isso. Porque enquanto eles estavam lá, eles não estavam preocupados com a vinha, eles não estavam preocupados com o propósito. Eles estavam preocupados com o que eles iam receber no final, uma recompensa. Por isso eles estavam murmurando. Por isso que eles reclamaram. Mas quem entende o reino de Deus, se alegra quando vê a graça alcançando outras pessoas. Imagine só, a gente vê a graça alcançando outras pessoas. Será que eu não vou ficar feliz? Então Deus, ele vê o coração. Por que será que eu estou fazendo algo? Qual é a intenção de eu estar fazendo? Deus sempre vai olhar para o coração. E você sempre tem que estar feliz por novas pessoas chegando. Porque a graça está alcançando novas pessoas. E esse chamado é hoje. Talvez você tenha começado há pouco tempo aqui no devocional com a gente, ou talvez você já vem resistindo ao chamado. Talvez você esteja começando a sua caminhada com Deus. Talvez você se sinta improvável. Mas Deus está dizendo hoje: venha, venha trabalhar na minha vida. Esse chamado aqui continua de pé. Ainda há muito trabalho para fazer, muito, muito trabalho. Ainda há muitas vidas a serem alcançadas. Imagine só, quantas pessoas hoje eu não sei, como se passasse uma lista e você começasse a colocar o seu nome, como se fosse essa trabalhadora da última hora. Eu me sinto essa trabalhadora da última hora. Aquela lá que me alistei, que disse assim: pai, eu respondo o meu chamado. Eu não vou olhar as minhas limitações, eu não vou ficar olhando para o meu passado, eu não vou olhar para aquilo que me faz sentir incapaz. Eu vou escolher, sim, responder ao seu chamado. Se você pensa que o Senhor está procurando os mais preparados, por quê? Porque é Ele que capacita. É Ele que capacita. É o Senhor que capacita.
O Senhor, ele prepara aqueles que dizem sim. Ele prepara. Eu creio que Deus está levantando, neste tempo, um remanescente fiel. Pessoas improváveis, anônimas, os trabalhadores da última hora. E eu creio que você faz parte dessa lista. Eu creio que você faz parte, colocando o seu nome nessa lista, se alistando e dizendo: Eis-me aqui, Senhor, eu respondo o meu chamado. Não se preocupe com recompensa. Não se preocupe com isso. E às vezes a gente pode pensar que parece assim que ainda tem muito tempo, sabe? Só que há uma certa urgência. Há uma certa urgência. Em João, no capítulo 4, diz assim: levantai os vossos olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a ceifa. Jesus está dizendo o quê? A obra é urgente. O campo está pronto. A colheita está pronta. Só que os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. A ceifa é grande, os trabalhadores são poucos. Por isso que eu acredito que esse devocional é um alistamento. É um alistamento, é um chamado. É como se Deus dissesse assim: quem irá por nós? Quem irá? Quem irá? Isaías, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Quem tem coragem de falar isso? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eu estou indo para Brasília, quinta-feira, vou 5 horas da manhã, volto domingo. Serão 3 dias na conferência, na experiência do lar. Vai ser mulheres do mundo todo. Eles estão preparando lá uma mega estrutura. As inscrições já foram até encerradas. E eu jamais imaginei que o Senhor me levaria. Porque pode ter certeza que é Ele que está me levando. Para adquirir mais conhecimento, conhecer novas pessoas, para trazer novas ferramentas para vocês. Conhecer a forma que eles estão trabalhando, como é que eles estão fazendo lá fora. Só porque um dia eu falei para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Deus, ele não perguntou para mim se eu era perfeita, se eu estava pronta. Eu nunca esqueço disso. Eu lembro que eu tinha pequenas visões, e eu sempre me assustava. Eu dizia: Senhor, mas eu nunca li a palavra de Deus. Eu nunca tinha lido toda, eu lia só alguns versículos. Eu sempre me achava, de certa forma, incapaz. Nunca parava, sempre tive uma cabeça muito acelerada, a mente acelerada. Só que, volto a falar para vocês, não é pela sua capacidade, é pela sua disponibilidade, pela sua coragem, ousadia, confiança nele. Você precisa confiar.
E hoje eu quero fazer essa pergunta para você. Quem aqui realmente quer viver o chamado de Deus? Quem aqui realmente quer viver? A vida, ela é tomada por decisões. Não é por emoções e nem por você escrever no papel, porque lembra que nós fizemos no início do ano? Nós vamos já para junho, praticamente a metade. Hoje é 1º de junho, né? A metade do ano. Tudo que você anotou no início do ano. Mas você precisa tomar decisões. Quem aqui realmente quer fazer parte dos trabalhadores da última hora? Quem aqui quer fazer parte? É Jesus chamando. A característica dos trabalhadores da última hora. Tem uma vida de oração, amor pelas almas. A palavra que eu mais gosto, renúncia. Renúncia. Perseverança. Disciplina. Dedicação. Coragem. Obediência. Essas são as características do trabalhador da última hora. São pessoas que elas continuam, mesmo quando está difícil. Elas continuam. São pessoas que continuam, mesmo quando ninguém vê. Ninguém está vendo, mas elas continuam. Pessoas que continuam, mesmo quando não recebem aplausos. Mas a pessoa continua. Ninguém está vendo. Eu li algo e fiquei pensativa em relação ao que eu li. Sobre a pessoa, ela querer já aparecer, mas não querer viver o processo. E o Senhor, ele sempre nos chama, talvez você esteja passando por isso, mas para raízes profundas. É primeiro, ó, alimentar as raízes, fortalecer as raízes. Enquanto está alimentando para cá, para cima, não vai aparecer nada. Ninguém vai ver. Talvez hoje ninguém esteja te vendo, mas porque você está, ó, criando raízes. O Senhor sempre vai nos levar para esse processo. Só que você vai continuar, mesmo quando ninguém vê. E eu creio que hoje, para quem ainda tem certa resistência, hoje é esse dia. Hoje é o dia de despertar essa mulher do reino. Hoje é o dia de Deus levantar pessoas, de colocar uma nova patente espiritual sobre a vida de cada mulher. Você pensa que não, mas o Senhor, ele continua passando e dizendo: venha, venha você também, venha, venha trabalhar na minha vinha, venha. Creia que o Senhor está fazendo isso hoje, está te chamando para você viver um novo tempo na sua vida, um novo momento na sua vida. E não se preocupa, não se preocupa. Não se preocupa com aparência, porque Deus, ele não olha para isso, com o seu currículo, com a posição, se você tem seguidores, se você é famosa. Deus, ele olha para o coração. É por isso que esses trabalhadores da última hora,
São pessoas que ninguém imagina. Pessoas que ninguém Pessoas improváveis, mas que disseram sim quando ouviram o chamado de Deus. Que disseram sim. Daiana, mas o que precisa eu fazer em relação ao meu coração? Já que ele olha para o coração, já que o Senhor olha para o coração. Você precisa limpar o seu coração. Mesmo que a gente pense, se a gente pensar e nós formos sinceras, realmente a gente sabe. Enquanto o nosso coração luta por inveja, comparação, orgulho, a gente sabe disso. Egoísmo, vaidade, todos os dias, a gente precisa voltar para Deus e dizer: Pai, limpa o meu coração, lava o meu coração. Me ajuda, Pai, eu não quero mais me comparar. Eu não quero ficar olhando para o que o outro recebeu. Eu não quero. Eu quero celebrar com aquilo que o Senhor está fazendo na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Me ajuda, eu não quero ficar me comparando. Eu quero celebrar. Se você tem dificuldade, peça a Deus. Peça a Deus. Talvez hoje você não está entendendo. Deus, ele está, quando a gente olha para cá, para essa parábola, a gente vê em relação sobre o dinheiro, um denário, para todo mundo igual, a gente começa a perceber que o dinheiro, ele não tem importância, não está importando ali naquele momento. Porque às vezes você pode imaginar que seja isso. Mas não é. Deus, ele revela através aqui algo muito maior do que o dinheiro. Muito maior. Ele revela a justiça do reino. É dessa forma. E nessa manhã eu vou orar por você. Nós vamos fazer uma oração. Uma oração para nós, realmente, para o Senhor abrir nossos ouvidos espirituais, nossos olhos. Talvez Deus já tenha falado com você, já tenha te chamado. Mas ainda há uma resistência. Eu não sou capaz, eu não tenho tempo, eu não sei qual é a sua resistência. Mas fale com o Senhor. Fale com o Senhor. E Ele não está procurando pessoas perfeitas, pessoas disponíveis. Pessoas disponíveis. É esse que o Senhor procura. Então, agora, você pode fechar os seus olhos. Respira fundo. Respira fundo. Porque chegou a hora do seu alistamento. Chegou a hora de você responder o seu chamado. Respira fundo. Pai amado, nós nos colocamos diante da tua presença, Pai. Um coração humilde e rendido, totalmente ao Senhor. Obrigada por essa palavra, Pai, que tu trouxeste nessa manhã. Obrigada porque o teu chamado continua ecoando de geração em geração. Obrigada porque o Senhor ainda está passando
procurando homens e mulheres dispostos a responder o teu chamado e viverem o teu propósito. Pai, nesta hora, neste momento, em nome de Jesus, nós queremos te dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Talvez muitas de nós tenhamos chegado agora. Talvez algumas tenham passado longe do teu caminho, muito longe. Talvez algumas se sintam incapazes, indignas. Mas hoje, Pai, nós entendemos que o Senhor não procura os mais preparados. O Senhor prepara aqueles que dizem sim. Por isso, nós respondemos, Pai, o teu chamado. Nós colocamos à tua disposição. Nós colocamos para fazer a tua vontade. Usa nossas vidas. Usa a nossa voz. Usa as nossas mãos. Usa os nossos dons. Usa os nossos talentos. Usa, Pai. Usa tudo aquilo que o Senhor depositou em nós. Pai, talvez hoje tem mulheres aqui que não têm amor por almas. Em nome de Jesus, Pai, gera agora, em cada mulher que está aqui, gera em nós amor pelas almas. Gera em nós amor pela tua presença. Em nome de Jesus. Gera em nós uma vida de oração. Nós queremos perseverar. Em nome de Jesus. Nós não queremos ser mulheres reconhecidas por aplausos, reconhecimentos, recompensas humanas. Nós queremos ser mulheres comprometidas com o teu reino, com a tua vontade. Senhor, se for possível, abre os nossos olhos para ver os campos brancos da seiva. Que possamos enxergar as vidas que precisam ser alcançadas. Que possamos ouvir a tua voz responder sem medo. Nós declaramos, Pai, que o nosso passado não definirá o nosso futuro. Não. Não são os nossos erros, as nossas limitações. Nada disso vai nos paralisar. Que teu Espírito Santo nos fortaleça. Que a tua graça nos sustente. E que a tua presença nos acompanhe todos os dias. E que a nossa vida seja para glorificar o teu nome. É o que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Tirar uma foto. Digam aí, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. O Senhor está recrutando novas mulheres, novos homens para esse tempo. E Ele olha para o coração. Ele não olha para o currículo, para a tua capacidade. Só fala assim, só diz assim, eis-me aqui, Senhor, me usa. Usa os meus dons, os meus talentos, tudo que o Senhor depositou em mim. Me usa. Deixa o Senhor. Aureni, eis-me aqui, Senhor, me usa. Ai, amém, Aureni. Amém. Esteja preparada para um novo tempo. Um novo tempo. O Senhor vai fazer na tua vida. Um novo tempo. Para ajudar outras pessoas. Para ajudar almas. O Senhor hoje está dando uma porção para vocês. Em nome de Jesus. De amor por almas. Vocês vão amar pessoas. Mais e mais. Um amor que vocês nunca sentiram. Em nome de Jesus. Amém? E não se preocupe, que o Senhor, Ele é bom.
Não se preocupa com a recompensa. Não se preocupe. Você não tem noção do quanto o Senhor é bom. Só comece. Só comece. Apenas comece. No DNA eu vou falar um pouco do meu testemunho, eu vou falar por que a escolha, por que o símbolo de uma casa, por que foi escolhido o nome, eu escolho a boa parte, e vocês vão entender um pouquinho mais. E eu quero dizer para vocês, não tenham medo de fazer as coisas para Ele. Confia no Senhor. Acredite, confie. Deus é bom. Amém? Até amanhã. Depois eu vou subir o YouTube. Quem não assistiu, a gente entrega para mais pessoas, entendendo um pouquinho mais sobre o grande propósito do nosso chamado. E é assim que é o reino. Os últimos serão os primeiros. E é assim que funciona a justiça do reino. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Que vocês permaneçam firmes, perseverem, não desistam. Mesmo no momento difíceis, o Senhor está com a mão poderosa, sustentando vocês. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã.